De volta com o Flu Entrevista, segundo bloco do Flu Entrevista, falando sobre o seminário Ameaças à Saúde Pública no Estado do Rio de Janeiro, a Aedes aegypti, suas implicações já conhecidas e possíveis outras ainda não consideradas. Olha, posso dizer que é aí que o perigo também mora, essas não consideradas que serão ainda descobertas. É por aí, né, que o seminário se promove. Eu converso com o professor doutor Pietro Acheta e também o professor José Francisco Borges, da Pestalozzi e também do Instituto Lógico, Filosofia e Teoria da Ciência. O doutor, essas ainda não consideradas dão um certo susto na sociedade, né? O que está por vir ainda, né? É evidente, né? Todos sentimos medos do desconhecido, do inesperado, né? Agora, a grande maioria dos casos de Zika, na verdade, não dão essa repercussão toda. O que, vamos dizer, acaba dando ibope, né, são os casos mais agressivos. E é essa diferença que está acontecendo com essa epidemia no Brasil com o resto do mundo. Talvez a partir de alguns casos nos países desenvolvidos, eles comecem a se mexer mais. Porque essa coisa viaja, o mosquito viaja. E alguns locais do mundo também é de fácil propagação, né? Porque se assemelham muito com o do Brasil, né? Não, sem dúvida. Agora, as repercussões do Brasil realmente têm sido diferentes. É muita microcefalia. É muito Guillain-Barré. E o Guillain-Barré é o desdobramento mais agressivo, que a gente pode dizer, ou é um dos isso mais? Isso dá uma paralisia geral, que pode levar à perda da força dos músculos. Coordenação motora. Não, isso é evidente, esse é o principal sintoma. Mas o problema é que ela dá uma, como se chama, uma desautonomia. A pessoa perde a capacidade de respirar, de falar. Então, essa é uma coisa que ainda não está muito clara. Vamos falar assim do começo. A gente estava batendo um papo de bastidores aqui, falando dos primeiros sintomas que às vezes são confusos, né, doutor? O que a gente pode começar a prestar atenção, por exemplo, quando está exposto a esse tipo de enfermidade? Evidentemente que um cirurgião não é a pessoa mais indicada para falar isso, né? Mas através da ideia. A grande maioria, na verdade, nem percebe. É um mal-estar, é uma gripe, é um resfriado. A gente pode dizer que é aquela que passa leve, né? Passa distante. A maioria das pessoas que me falaram que tiveram Zika e chikungunya não tiveram grandes repercussões. E dengue também, né? Agora, essa coisa persiste. Eu tenho um amigo que teve o Zika, já tem 4 meses, e até hoje tem dor nas juntas. Por quê? Não sei. Eu ouço falar isso bem quando coleta depoimentos e tal. Os pacientes falam que isso pode ser prorrogado por até 6 meses. Parece que isso fica na corrente. Inchaços, em articulações, já foi causa de relatos também de pacientes. É verdade. Não. Então eu acho que essa coisa, a solução disso é estudo, investigação, pesquisa e possivelmente alguma coisa relacionada com a biogenética, né? Que pode estar dando uma interferência. Tem que mexer nesse mosquito. Já teve casos de um mosquito geneticamente modificado ser solto, né, para poder trabalhar esse combate ao próprio mosquito. Existem 2 experiências piloto do Instituto Oswaldo Cruz, né, da Fiocruz. Uma em Niterói e outra na Ilha do Governador. Mosquitos modificados que transmitiriam a dificuldade de transmissão a outros mosquitos, né? Mas eu confesso que eu não tenho
um conhecimento abalizado. Mas é uma das forças-tarefas aí, né? Agora, por outro lado, quando a gente fala de pesquisa, né, da questão do próprio debate da classe médica, por um outro lado, a população vem sendo alertada que ela pode contribuir também. Isso, de certa maneira, é eficaz? Vai funcionar mesmo? Esses 10 minutos que a gente divulga tanto na mídia, né? Aquele pratinho da planta que está lá com água, quem tem uma folhinha, uma espada de São Jorge ali com um copo d'água também é um depósito de... Combater isso ajuda eficazmente? Sem dúvida nenhuma. Na revolta da vacina, né, do Oswaldo Cruz, ele realmente, o governo tomou uma atitude que eu não sei se hoje poderia tomar. Mas é uma irresponsabilidade você deixar casas com pneus, garrafas, etc, porque é isso que faz o mosquito procriar. Então, o governo sozinho não vai conseguir fazer isso tudo. Não vai. Aliás, acho que, de modo geral, nada o governo pode fazer sozinho sem colaboração da sociedade. Participação da sociedade civil. Estou me referindo, inclusive, à Pestalozzi e à FR, a Associação dos Cegos, da APADA. Que são instituições do terceiro setor que estão se mobilizando aqui para poder debater, colocar na pauta, que já é pauta do dia, mas é uma contribuição. Exatamente. Isso vai de encontro com a força-tarefa da população, professor José? Sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de ressaltar o trabalho excepcional da Pestalozzi em Niterói, rapidamente. Já se atende lá caso de microcefalia, com especialistas, com um atendimento realmente eficiente. A Pestalozzi em Niterói é um exemplo de trabalho idealista que orgulha a cidade de Niterói. Agora veja você uma face extremamente perversa disso que nós estamos conversando. Você se sente mal e vai a um posto de saúde. E esse posto de saúde não tem o profissional qualificado, e eu não digo nem qualificado por culpa dele, usar uma palavra já um pouco gasta, nem empoderado para te dar um diagnóstico preciso dessa doença. Um dos nossos palestrantes, o Dr. Alexandre Chiep, que fará uma palestra nesse seminário, é enfático em afirmar que nós não temos uma plataforma laboratorial competente para diagnosticar essas enfermidades. Isso assusta. Mas assusta muito. Você sai do consultório e quando não se identifica, na maioria enorme das vezes, qual é a doença, você ouve acho que é dengue. E o tratamento é feito para dengue porque delas é a mais letal inicialmente. E aí você fica na dúvida, o profissional fica na dúvida. Os anúncios dos testes rápidos para diagnosticar o Zika, eles estão aí nos jornais, nas mídias, mas não estão nos postos de saúde ainda, não estão ainda disponíveis amplamente para que a população seja beneficiada por eles. Ainda falta essa socialização dessa informação. Por outro lado, quero perguntar uma coisa a ti. A população tem, de maneira muito simples, né, quando sente algum sintoma, já está acostumada a dizer que é virose. E não vai ao posto de saúde, não procura o primeiro atendimento. Né? E o pior de tudo, não, o pior de tudo é força de expressão, mas o que não é saudável é que realmente deve ser virose. Mas você tem que identificar o vírus. Qual a virose que é, exatamente. Saber qual é a patologia, qual é a infecção que esse vírus... É que até de uma maneira filosófica que fica para a sociedade, virose como se fosse uma gripezinha, né? Que se você ficar em casa, 3 dias depois passa, assim. Mas na verdade pode ser algo muito semelhante. Isso é comum as pessoas falarem isso? Deixa eu me permitir uma brincadeirinha. Diz que o médico
quando identifica alguma coisa que não sabe o que é, e também não é grave, diz que é virose. É o mais comum. Entendeu? Não, e quase sempre acerta, mas não tem muito valor, não é? Definidor de tratamento, né? Não tem outro valor. Agora, Alain, eu vou me permitir dizer que esses são os objetivos da pestalose, com a participação do ILTC, organizarem um seminário como esse. E você me disse que tem uma câmera ali. Tem câmera ali. Você me deixa olhar para a câmera? É para convocar toda a população a participar, Pois que as olha inscrições só. são gratuitas, né? Pela primeira vez em Niterói, nós vamos reunir na mesma mesa redonda 3 dos referidos cientistas brasileiros, os próprios dirigentes maiores dos 3 mais importantes institutos de estudos e pesquisas do país, o Butantan, o Oswaldo Cruz e o Vital Brasil, com a presença de um nome como Jorge Calil, de um nome como Wilson Viana, de um nome como Edmilson Migovski, a discutir exatamente essas questões. E as inscrições são absolutamente gratuitas. Mas é sujeito à lotação, gente. Então, Sim, é importante se inscrever, né? Inscrições gratuitas, mas as vagas são limitadas, porque o Teatro Popular é uma obra da cidade, né? Que a gente ama aquele espaço ali, mas tem a limitação da quantidade de cadeiras, né? Pois é, as inscrições, Alain, ou quaisquer outras informações podem ser obtidas através do site Saúde Pública RJ, que é Saúde Pública Rio de Janeiro, mas o site é saudepublicarj.gov.br. Entra lá, faz a sua inscrição. Ao fazer a sua inscrição, haverá um item que te pergunta assim: qual é a pergunta que você gostaria de ver respondida neste seminário? E isso será considerado para a sua informação, e aí sim, são informações fidedignas, são informações atualizadíssimas. Essa é, então, a motivação para um seminário como esse. Olha, está aí na sua TV ou na internet, se você estiver pelo seu computador, saudepublicarj.org.br. Inscrições, lotação também, já pode fazer a primeira participação, que é mandar a pergunta, né, que gostaria que fosse respondida durante esse seminário. É importante lembrar que o seminário é agora, dia 28 de julho de 2016, Teatro Municipal de Niterói, começa às 8h30 da manhã. Popular. Teatro Popular de Niterói. Teatro Municipal fica de frente para o Plaza. Esse é ao lado do terminal, ali perto das Barcas, região central, ali no bairro do centro de Niterói também. Começa às 8h30 da manhã e vai até 1 da tarde. É com você. Eu só queria acrescentar que as inscrições estão abertas ao público em geral. Não é para a área médica, a área social, a área de enfermagem. É para toda a comunidade, poder participar como um todo. E poder ouvir também, trocar algumas experiências lá, né? Eu reforçaria o caráter gratuito das inscrições para que a comunidade em geral pudesse participar, e não poderia dizer que essa gratuidade tornou-se viável por patrocínio, pela sensibilidade do magnífico reitor da Universidade Federal Fluminense, o professor Dr. Sidney Mello, e pela sensibilidade da SES Gran Rio, pelo seu diretor, o professor Serpa. Instituições parceiras, é importante para a E uma realização do seminário. série de apoiadores, destacadamente a Prefeitura Municipal de Niterói, pela sua Secretaria de Ciência e Tecnologia, o professor Luiz Antônio Andrade, pela Secretaria de Saúde, com a doutora Maria Célia, mas também apoiam explicitamente o seminário a Cátedra da Unesco,
Cidade e Meio Ambiente, a Sociedade Brasileira de Higiene e Saúde Pública, a Organização para o Desenvolvimento da Ciência e da Cultura, a Cruz Vermelha, o CREMERGE, e temos aí, eu não vou continuar citando, porque posso dizer, e muitos outros, porque se quiser, se for citar todos, eu vou esquecer algum. Mas um apoiamento realmente significativo que justifica essa oferta à comunidade fluminense para o estado todo. Temos inscrições também, de vários municípios, que vão ser compartilhadas. E aí o agradecimento a você e a instituição que está nos acolhendo para essa divulgação, destacando mais uma vez a vice-presidência da Associação Pestalozzi de Niterói, que tem como presidente o professor José Raimundo Martins Romeu, ex-reitor da Universidade Federal Fluminense, pessoa que também abraça com entusiasmo essa causa. Eu queria agradecer a vocês a presença e a oportunidade de discutir um tema tão importante para a cidade. Então, dia 28, seminário ali no Teatro Popular de Niterói. Estaremos lá. Olha, eu conversei aqui hoje com o doutor, professor titular de cirurgia da Universidade Federal Fluminense e vice-presidente da Pestalozzi, Pietro Aceta, e também o professor da UF, também da Universidade Federal Fluminense, e representante do Instituto Filosofia e Teoria da Ciência, José Francisco Borges de Campos, que estarão nesse dia 28 de julho, às 8h30 da manhã, no seminário Ameaças à Saúde Pública no estado do Rio de Janeiro. Inscrições gratuitas e vagas limitadas através do site saudepublicarj.org.br. .gov. Aqui está .org. Então há um erro. Não é .org. .org.br. É isso mesmo. Estava correto, então. Está correto. Está correto. .org.br. Veja só que não são só os cientistas que estudam o Zika que erram ao fazer referências importantes. O site é saudepublicarj.org de organização.br. Está mais uma vez na tela da sua TV ou do seu monitor. Obrigado pela participação e pela audiência. Estaremos semana que vem aqui com mais um Flu Entrevista. Até lá.